Na aula de hoje a gente vai começar a execução do projeto da primeira parte da disciplina. Então a gente vai fazer o projeto daquele pórticozinho simples aqui em sala de aula, que já eu indiquei na última sessão, e ele vai servir de base para o trabalho que vocês vão ter que entregar. Então basicamente vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo procedimento com uma estrutura um pouquinho diferente. Tá? Então vai fazendo esse passo a passo, vai conferindo, vai acertando os detalhes para quando chegar na hora de fazer o trabalho em si, estão com tudo em dia aí. Então vamos lá. É, aqui, assim, o trabalho em si a gente vai fazer utilizando o Jupyter Lab, né? Ele vai servir como se fosse um caderno automatizado para a gente. É, e vamos utilizar também o Mastan para ir sempre validando as coisas que a gente está fazendo. Mas vamos ver mais detalhes na sequência. Então, o que, que seria assim a cara do projeto? A gente tem que projetar esse pórtico aqui de acordo com a norma da disciplina. Tá? Então, a única regrinha que a norma tem é a seguinte, que as tensões normais em cada barra da estrutura devem ser menores que as tensões admissíveis do material. Então, um critério bem simples, assim, para ser um primeiro projeto, para a gente se ambientar com o processo de projeto que a gente vai ter que seguir. Tá? Então, os critérios que a gente vai desenvolver aqui em sala são os mesmos que vocês vão fazer no projeto para entregar. Então, o material que a gente vai utilizar, ele é homogêneo, ele é isotrópico, ele tem um peso específico de 750 kg por metro cúbico, um módulo de densidade de 15 gigapascal e a tensão admissível de 8 megapascal. Tá? Então, essa tensão aqui seria a tensão máxima que o material suporta. Então, basicamente, na nossa estrutura, a gente vai ter que fazer que a tensão máxima em cada elemento dela seja menor que esse cara aqui. Tá? Então, a ideia é que essas quantidades aqui vão vir de ensaios de laboratório, por exemplo, ou de normativas aí, de normas, etc. Tá? Então, para a gente simplificar até um pouquinho mais o projeto, vamos dizer que os dois pilares eles devem ser quadrados, né? Eles podem ter seção transversal diferente, e a viga tem que ser retangular e a relação entre base e altura tem que ser lá maior do que um quarto. Isso para evitar que a altura seja muito alta em relação à base. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer esse projeto? Notem aqui, vamos voltar só na figura aqui da estrutura, o que, que a gente vai ter que fazer? O projeto vai consistir no que? A gente já tem a geometria da estrutura, já tem o carregamento, já tem o material que ela vai ser utilizada. Para nós, vai bastar escolher a seção transversal de cada membro da estrutura. Tá? Então, por exemplo, para o primeiro pilar, a nossa variável que a gente tem que escolher é, vamos chamar de B1, que seria a base do pilar retangular. Para a nossa viga, nós vamos ter que escolher tanto a base dela, vamos chamar de B2, quanto a altura. Tá? E para o terceiro pilar, da mesma forma que para o primeiro, vamos ter que escolher somente a base, uma vez que ele é de seção transversal quadrada. Beleza? Então, a nossa estrutura em si, o nosso projeto, consiste em escolher essas quatro coisinhas aqui. Tá? As quatro dimensões vão definir o nosso projeto estrutural a partir de agora. Beleza? Então, como é que vai ser esse processo do projeto? Lá no começo do semestre, eu coloquei um fluxograma, isso ainda no quadro lá. Tá? Então, como é que a gente vai começar o projeto? A gente vai estimar ou chutar uma geometria. Então, a gente vai dar um chute inicial para o quê? Para B1, B2, B3 e para o H2. Beleza? Então, a gente chuta uma geometria. Com essa geometria, a gente vai fazer análise de esforços. Tá? Que é nessa parte aqui que nós vamos ter que utilizar o método das forças. Beleza? Então, na análise de esforços, o que a gente vai ter que gerar?
gerar diagramas e principalmente o esforço máximo em cada elemento. Você vai ver mais para frente que a nossa estrutura, cada elemento dela vai estar em flexo compressão. Tá? Então, basicamente, para cada elemento da estrutura, a gente vai ter que calcular o quê? O esforço normal e o momento máximo agindo nele. Tá? Uma vez com os esforços em mãos, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o cálculo de tensões. Como eu acabei de dizer, a gente só tem um critério de falha, que seria a tensão normal admissível, tem que ser maior do que a tensão que está agindo na estrutura. Então, para a gente, vai ser uma formulazinha de flexo-compressão, que vai ser a nossa única tensão. Tá? E o critério de falha, aqui no terceiro passo, vai ser um critério de simples, que é o que? A tensão normal máxima em cada elemento vai ter que ser menor que a tensão admissível do material. Beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui. A gente chutou um conjunto de B1, B2, B3 e H2. Analisamos os esforços, calculamos a tensão, vimos se a estrutura falha. Se ela falha, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar o caminho da esquerda e estimar uma nova geometria para a nossa estrutura. Beleza? Se a gente estimar uma nova geometria, o que vai acontecer? Os esforços não vão permanecer iguais ao da estimativa anterior. Por quê? Porque a estrutura é hiperestática. Então, se eu altero alguma desses caras aqui, eu altero as reações de apoio e altero a distribuição de esforços. Beleza? Por isso que o projeto de uma estrutura hiperestática ele é iterativo. Então, se a estrutura falhou, eu tenho que voltar, modificar aqui a minha estimativa, meus valores, e refazer a análise estrutural. Refazer a análise de esforços, por consequência, recalcular as tensões e verificar o critério de falha. Beleza? Então vamos dizer que nesse segundo chute, agora a estrutura não falha, eu vou para a parte do dinheiro aqui. Tá? Então, se eu consigo melhorar a minha estrutura, ou seja, se eu imagino que eu consiga diminuir ainda mais o custo dela, eu entro aqui na setinha do sim e faço uma nova estimativa. Modifico os valores dos meus parâmetros da estrutura, por consequência, os esforços vão ser redistribuídos pela estrutura ser hiperestática e eu tenho que repetir esse critério até eu estar satisfeito. Eu nunca posso deixar uma estrutura, projetar uma estrutura que falhe. E aqui o critério de ser suficiente ou não é a gente imaginar se a gente consegue melhorar ou não a estrutura, ou a gente está satisfeito com aquele valor de projeto que a gente vai entregar. Beleza? Então a parte chave de tudo isso aqui é lembrar que a estrutura é hiperestática, então se eu modifico as seções transversais, eu tenho que entrar nesse loop aqui. Beleza? Caso a estrutura fosse isostática, o que ia acontecer? Se você fizesse uma nova estimativa, não vai alterar os esforços da estrutura. Então a gente simplesmente tem que setar esses caras para levar que obedeça aquelas tensões aquelas esforços que já estão atuantes. Mas não é o nosso caso. Tá? Então aqui é um esquema só para a gente ver como funciona mesmo o projeto de uma estrutura hiperestática por consequência de uma estrutura real, tá? Que dificilmente o grande número, a grande maioria das estruturas que vocês vão enfrentar na prática de engenharia, ele, elas vão ser hiperestáticas. Tá? Então vamos, como esse processo é moroso, ou seja, você tem que ficar chutando, reestimando esforços, etc., fazer ele à mão fica não muito agradável. Então por isso da utilização do, do da plataforma Jupyter Lab para a gente tanto entender bem esse sistema aqui, esse processo, quanto para começar a treinar a sua utilização para depois a gente fazer o projeto 2. Vai ser um pórtico bem maior. A gente vai ter que automatizar esses chutes, essas coisas, tudo via linguagem. Beleza? Então, outra coisa, antes da gente partir para as etapas do projeto que a gente vai implementar, é o seguinte: notem aqui que a estrutura é bem simples, o material é homogêneo e só tem um critério de falha. Então, é uma super simplificação da realidade. Além do mais,
o método das forças ele não vai ser utilizado na prática. Assim. Então, o que a gente está fazendo aqui é bem mais para a gente entender esse processo bem e ver como a estrutura funciona do que ter uma aplicação real. Tá? Então, seria mais para didática do que para a aplicação prática. Beleza? Então, vamos às etapas do projeto. Primeira etapa é automatização do cálculo das reações de apoio. Então, isso aqui vai ser a continuação do que eu sugeri no vídeo da aula de terça-feira. O que vocês fizeram no vídeo da aula de terça-feira? A tarefa era a gente deixar escrever a reação horizontal em B, que foi o nosso hiperestático X1, como função das propriedades da estrutura, ou seja, daqueles parâmetros da estrutura que a gente tem que projetar. B1, B2, B3 e o H2. Beleza? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar e escrever as outras reações como função de HB e, por consequência, a gente vai ter todas as reações como função das variáveis de projeto aqui da estrutura. Beleza? Então, como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar, utilizar as equações de estática para equacionar o VA-VB e o HA. Feito isso, vocês vão pegar e implementar essas equações no Jupyter Lab para ter esse sisteminha, que se você chuta diferentes B's e H, você já tem automaticamente o valor das reações. Beleza? Então, basicamente, aí, o serviço é utilizar as três equações estáticas. Na etapa 2, o que vocês vão ter que fazer? Vai ser a automatização do cálculo dos esforços nos elementos. Então, para cada elemento, a gente vai ter que ter o quê? Vai ter que ter o esforço normal máximo e o momento atuante máximo. Tá? Como nessa etapa a gente já vai ter as reações de apoio como função lá dos B's e do H, o que vocês vão ter que fazer? Simplesmente escrever esses caras para cada elemento como função das reações de apoio. Beleza? A ideia vai ser a seguinte, por exemplo, aqui, para o primeiro pilar, o que vocês vão ter lá? O esforço normal no primeiro pilar vai ser o quê? Vai ser, se passar uma seção S1, olhar aqui só para baixo, o que vai acontecer? Vai ter só carga VA causando esforço normal. O esforço normal no primeiro pilar é VA. O momento máximo no primeiro pilar, como ele tem uma rótula aqui, ele não tem a restrição de giro, o que vai acontecer? O momento aqui é zero, o máximo vai acontecer no ponto C. Então, se a gente passar uma seção aqui bem no ponto C e olhar para baixo, a única carga que está causando momento vai ser o HA. Então, o momento máximo no pilar 1 vai ser lá a altura desse cara vezes o HA. Beleza? Só deixa eu voltar aqui que 4 metros. Então, vai ser lá 4 vezes o HA. Beleza? Para o segundo, para o pilar aqui da direita, o processo é análogo, é bem simples de fazer. A parte que tem que pensar mais vai ser o momento máximo que ocorre na viga. Tá? Vamos passar para o momento máximo. Aqui. O momento máximo que ocorre na viga. Então, a viga, o que eu plotei um diagrama qualquer, para um conjunto de B's e H's lá na estrutura, o que vai ter? Essa viga vai ter momento diferente de zero na extremidade esquerda, na extremidade direita e vai assumir algum valor aqui no meio do vão. Então, o momento máximo que a gente vai ter que calcular para a viga vai ser o quê? É o máximo, o valor mais extremo entre os momentos da esquerda, da direita e do vão. Tá? Da esquerda e da direita vão ser fáceis de calcular, pois vão ser iguais os momentos máximos dos pilares. Aqui a parte de pensar um pouquinho mais é como calcular
o momento máximo, o momento no meio do vão. Beleza? Então esse vai ser o procedimento que a gente vai ter que seguir. Tá? Então, para cada passo que vocês estão realizando, o que vocês têm que fazer? Sempre validar. Tá? Como a gente faz alguma coisa de programação, a gente tem que ter uma prova que aquilo está funcionando. Uma vez que a gente prova que está funcionando, a gente esquece o que tem lá dentro e só usa como entrada e saída. Beleza? Então, essa é a importância de validar tudo que a gente vai fazendo, ou cada passo que nós vamos fazendo. Então, aqui para a etapa 1, o que eu sugiro? É pegar dois conjuntos de Bs e H, colocar no código, anotar os valores das reações que vocês estão obtendo, e depois colocar no Mastan essas mesmas estruturas e ver se elas coincidem. Tá? Tem que dar exatamente o mesmo resultado. Deu o mesmo resultado, quer dizer o quê? Beleza, nossa rotina de cálculo de reações está perfeita. Passamos para a etapa 2. Fazem aqui, deduz as equações do N e do M dos três elementos. Depois testa para duas configurações de B e H. Vê os esforços máximos que aparecem. Põe essas mesmas estruturas no Mastan e vê se está batendo exatamente. Bateu, quer dizer que está perfeito, posso ir para a próxima etapa. Beleza? Então, sempre a cada passo de tudo que vocês fizerem em programação, tem que validar. Tá? Depois de validar, a gente confia naquilo que a gente fez e só usa como uma caixinha de entrada e saída de resultados. Beleza? Antes de começar a implementação, só vamos dar uma olhada mais em detalhe no cálculo das tensões, tá? Que vai ser depois o próximo passo. Notem que no pilar 1, o que vai ter? Olhando aqui para a figura, eu vou ter esforço normal e vou ter esforço axial e vou ter momento fletor. Tá? Então, a nossa estrutura naturalmente vai estar em flexo compressão. Então, a parcela da compressão é o N dividido pela área do pilar, que representaria essa distribuição de esforço, de tensão, e a parcela da flexão é dada pela flexão simples, onde o Mzinho é aquele Mzinho no topo do pilar. Na parcela da flexão vai aparecer o momento de inércia, que é BH ao cubo sobre 12, no caso aqui da seção quadrada seria B a quarta sobre 12, vezes o C. O C é a distância do centro da seção, centro geométrico da seção, até o ponto onde se quer calcular a tensão. Então, no nosso caso aqui no pilar quadrado, seria B sobre 2. Tá? Então, B sobre 2. E a gente tem a expressão aqui para o valor da tensão normal que está ocorrendo no pilar. Como o momento está ocorrendo no topo do pilar, a gente está calculando a tensão normal máxima lá no topo do pilar. Lá antes de passar aqui é a ação do momento, então a gente tem uma distribuição de tensão dessa forma na flexão aqui no pilar. Como o nosso material é homogêneo e isotrópico, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular a tensão normal máxima. Tá? Então não precisa diferenciar entre tração e compressão. É uma simplificação porque a gente está usando um material mais simples, a gente consegue acelerar esse ponto também. Então, para o caso do pilar aqui, por exemplo, no pilar 1, onde estaria ocorrendo o momento máximo? A gente tem, a tensão máxima. A gente tem para o esforço axial somente compressão e para o que é uma distribuição uniforme de tensão na seção transversal, e para a flexão a gente tem essa distribuição linear. Então a tensão máxima no pilar estaria ocorrendo aqui nesse ponto G, no topo do pilar, que ia somar o quê? Essa contribuição de compressão aqui da flexão com a compressão do esforço axial. Beleza? Para evitar problemas com sinal, tal como a gente está lidando somente com esforços máximos, a gente tem o material isotrópico e a gente tem a tensão admissível, ela
é igual para tração e compressão, basta a gente nessa fórmula aqui simplesmente somar o módulo das duas parcelas, tá? Então isso facilita a nossa conta. É uma simplificação, vai ajudar a gente e vai facilitar os cálculos na sequência, beleza? Então, quando a gente for lidar com tensão, basicamente a gente tem que implementar essa equaçãozinha aqui, trabalhando em módulo. Da viga, o processo é similar. Tá? Então, para a viga, eu teria um esforço de compressão distribuído uniformemente ao longo da seção transversal da viga, devido ao carregamento axial, e eu teria a contribuição aqui da flexão com uma variação linear de tensão normal. Então, para a viga, para a gente calcular o esforço máximo, ela ocorreria onde? Seria de compressão, naturalmente, que seria a soma da compressão do, que vem do esforço axial, mais a compressão que vem aqui da flexão. Beleza? Então, essa simplificação vai nos economizar bastante serviço aí. Então, simplesmente vai utilizar essa fórmula simplificada. Tá? Isso vale para esse caso bem simples. Caso a gente estivesse lidando com estrutura, por exemplo, de concreto armado, isso seria totalmente diferente. Tá? Então, teria que diferenciar a tração de compressão e ainda mais aonde essa tração e compressão está ocorrendo na nossa vida. Mas isso vem para as próximas atividades, não para agora. Beleza? Então, só para finalizar, vamos ver aqui o momento máximo que ocorre na viga. Então, o momento da esquerda e da direita é fácil de calcular, porque é igual ao momento máximo dos pilares aqui. Agora, o momento máximo que ocorre aqui no meio do vão, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que escrever a equação do momento aqui para a viga. Tá? Então, ficaria, por exemplo, aqui m de x2 igual ao quê? Vamos ver quem que está causando o momento aqui. Se eu passei essa seção, estou olhando só para a esquerda. Vai ter a contribuição do VA. Então vai ser o quê? VA vezes o x2 mais o que? Vai ter a contribuição do HA. Então vai ser mais HA vezes 4, que seria a altura da viga, e menos a contribuição aqui da carga distribuída. Então, menos o Q, que é 20 kN, vezes x2 ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, essa aqui é a equação de momento na tua viga. Para a gente encontrar o valor do momento máximo no vão, o que vai ter que fazer? Vai ter que fazer a derivada dessa equação C igual em relação a x2, C igual a zero. Com isso eu encontro o ponto x2 onde ocorre o momento máximo. Vamos chamar esse ponto que vai sair dessa equação aí de, por exemplo, x max. O x onde ocorre o momento máximo. E o meu momento máximo vai ser o quê? A equação m, ali em cima, avaliada nesse ponto x max. Então, vocês têm que fazer essa derivada, calcular, deixar ela como função dessas coisinhas aqui e automatizar esse cálculo do momento no meio do vão. Tá? Então, esse cara aqui vai ser igual ao nosso m vão da equação de cima. Opa, tá um garrancho isso aqui, tá? Aí. Beleza? Então, daí para escolher o momento que vai entrar para o cálculo da tensão normal, tem que ser o valor máximo desses caras aqui. Lembrando, da mesma forma, todo mundo em módulo aqui. Tá?